Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio em 2021, e também no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o ciclo olímpico 2017 a 2020 do ciclismo masculino de pista, a prova de velocidade, e apontar os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, no Japão. Em 2017, a competição mais importante foi o Campeonato Mundial. O russo Denis Dmitriev, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, conquistou a medalha de ouro, derrotou na final o holandês Harry Lavrecen por 2-0, e a medalha de bronze ficou com o neozelandês o Ethan Mitchell, derrotando o britânico Ryan Owens. Na quinta colocação, eliminados nas quartas de finais, dois neozelandeses, o Sam Webster e o Ed Tolkins, o alemão Max Hinderlaag e o australiano, o Matthew Gletser. Ao todo, desses 8 melhores do campeonato mundial, nas 8 primeiras posições, 3 neozelandeses, um russo, um holandês, um britânico, um alemão e um australiano. 4 representantes da Oceania e 4 da Europa. As etapas de Copa do Mundo, foram disputadas 5 etapas de Copa do Mundo. A Holanda venceu 3, a Austrália e a Lituânia 1 cada um. E as vitórias da Holanda ocorreram com ciclistas diferentes, o Harry Lavrecen, o Jeffrey Hoogland e o Matis Büchli. A Lituânia conseguiu uma vitória com o Vassilios Lendl e a Austrália com o Matthew Gletser. Mateusz Rudik, da Polônia, obteve 2 medalhas de prata, o Denis Dmitriev, da Rússia, apenas 1 medalha de prata, o Lendl, da Lituânia, também, além da medalha de ouro, conquistou uma de prata. Então, não houve assim um grande domínio de um único ciclista. As medalhas da Copa do Mundo foram distribuídas de forma mais heterogênea. No ranking da Copa do Mundo, o Mateusz Rudik, da Polônia, conquistou a maior pontuação. Foi seguido pelo Andriy Vinokurov, da Ucrânia, e o Lius Oliva, do Reino Unido. Curioso que o Vinokurov obteve apenas 1 medalha de bronze nessas etapas de Copa do Mundo, e o Lius Oliva, do Reino Unido, nem pódio nas etapas pegou. O Lendl, da Lituânia, ficou em 4º lugar, o Harry Lavrecen, da Holanda, foi o 5º colocado, seguido depois pelo britânico Rins, o holandês Hoogland, o australiano Gletser, o outro holandês, o Büchli, e o Ethan Mitchell, da Nova Zelândia, fechou a lista dos 10 principais colocados, os 10 primeiros colocados da Copa do Mundo. Curiosamente, apenas 2 representantes fora do continente europeu, que foram o australiano Gletser e o neozelandês Mitchell. A Holanda com 3 representantes entre os 10 primeiros do mundo, e o Reino Unido com 2. Polônia, Ucrânia, Lituânia, Austrália e Nova Zelândia com 1 cada um. Em 2018, o australiano Matthew Gletser teve uma grande temporada, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial, derrotou o britânico Jack Carlin na final por 2-0, e o francês, o Sébastien Vigier, conquistou a medalha de bronze, derrotando o veterano o alemão Maximilian Levy. Eliminados nas quartas de finais, o Ryan Owens, do Reino Unido, o russo Dmitriev, o polonês Rudik e o neozelandês Dawkins. O Reino Unido, com 2 representantes, foi o único país que teve mais de um atleta entre os 8 primeiros colocados do campeonato mundial. O continente, a Oceania, de novo, com 2 representantes entre os 8 principais do mundo, e o restante, os outros 6 ciclistas, todos pertencentes ao continente europeu. Lembrando, Reino Unido, o único país com 2 atletas entre os 8 primeiros colocados no Mundial. As etapas da Copa do Mundo foram disputadas 6 etapas da Copa do Mundo. A Austrália obteve 5 vitórias contra 1 da Holanda. O Matthew Gletser obteve 3 vitórias, depois o Nathan Hart e o Thomas Clark ficou com as outras vitórias. E a única vitória que escapou, a única medalha de ouro que escapou da Austrália foi conquistada pelo Harry Lavrecen, da Holanda, que ainda conquistou 2 medalhas de prata nessas etapas de Copa do Mundo. O Gletser, com 3 medalhas de ouro,
e uma de prata, foi o grande competidor, o grande atleta, né, dessas etapas de Copa do Mundo. Jeffrey Hoogland, da Holanda, obteve 3 medalhas de bronze também, colocado aí, apresentando algum destaque. Lavreisen, esses os holandeses em peso aí nessas etapas de Copa do Mundo. Na pontuação final, o Matthew Gletser, confirmando a excelente temporada em 2018, ficou em primeiro lugar na pontuação, seguido pelo polonês, o Mateusz Rudik, e o Jeffrey Hoogland, também da Holanda, o holandês, na terceira posição. O Harry Lavreisen ficou em quarto lugar, e o Japão aparecendo com Tomohiro Fukaya na quinta posição. O chinês, o Xiao Shu, a China não tem tradição nenhuma dentro do ciclismo masculino, colocando um atleta na sexta posição na Copa do Mundo. Trinidad e Tobago, o Nicolas Paul, o australiano Hart, o lituano Lendl e o veterano francês Grégoire Bourget completaram a lista dos 10 primeiros colocados da Copa do Mundo. Curioso notar, né, a presença de 2 holandeses, a Holanda e a Austrália, com 2 ciclistas cada um, foram os únicos países com mais de um atleta entre os 10 primeiros colocados da Copa do Mundo. A Polônia, o Japão, China, Trinidad e Tobago, Lituânia e França completaram essa lista. Em 2019, o Campeonato Mundial teve uma dobradinha da Holanda, o Harry Lavreisen derrotou o Jeffrey Hoogland na final por 2-0, e a medalha de bronze foi para o polonês, o Mateusz Rudik, que acabou superando o Matthew Gletser, da Austrália. Trinidad e Tobago com o Nicolas Paul, a Austrália com Nathan Hart, a Rússia com o medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Denis Dmitriev, e Ethan Mitchell, da Nova Zelândia, foram os competidores que ficaram, né, na quinta posição, eliminados nas quartas de finais. Todos eles perderam suas provas de quartas de final por 2-0. Então, o que evidencia que os 4 primeiros colocados, né, o Lavreisen, Hoogland, Rudik e Gletser, estão, né, ou estavam, vamos dizer assim, por causa da época, em 2019, um nível acima dos atletas eliminados nas quartas de finais. As etapas de Copa do Mundo, um domínio do holandês Harry Lavreisen e do polonês Mateusz Rudik. O Lavreisen conquistou 3 vitórias, todas elas derrotando o Jeffrey Hoogland na final. E na etapa da Bielorrússia, a Holanda teve hegemonia no pódio, com a medalha de bronze ficando com o Mathis Buchli. E o Japão, nas 2 ocasiões que a Holanda fez as outras dobradinhas, ficou com a medalha de bronze com Tomohiro Fukaya. Posteriormente, nas outras etapas, provavelmente com a ausência dos holandeses, o polonês Mateusz Rudik conquistou as 3 medalhas de ouro, deixando aí outros atletas, como os japoneses Fukaya e Nita, o neozelandês Webster, os franceses Caléon Relau e o australiano Gletser, com as medalhas restantes. Interessante esse surgimento aí do Japão com Tomohiro Fukaya e o Mateusz Rudik demonstrando que quando os holandeses estão ausentes, ele acaba sendo o grande destaque. Na pontuação da Copa do Mundo, as suas vitórias foram suficientes para garantia da primeira colocação. O polonês Mateusz Rudik foi o campeão da Copa do Mundo, seguido pelos holandeses, o Harry Lavreisen e o Jeffrey Hoogland. Agora, aquela questão da Copa do Mundo ter várias pontuações e os competidores disputarem várias etapas, né, e os principais do mundo desistirem de competindo mais como um treinamento do que propriamente para conquistar o título da Copa do Mundo. Tivemos aí um 4º lugar do Suriname, com o Jaechon Enfa, e o Fukaya do Japão em 5º lugar, e aí o Sandor Shalontai da Hungria. A Hungria não tem tradição nenhuma também no ciclismo, conseguindo um 6º lugar de Copa do Mundo. Depois o Lendl da Lituânia, Gascon da Espanha, o russo Pavel Yakushevsky e o Nicolas Paul de Trinidad e Tobago. As primeiras posições foram conseguidas por atletas que realmente são os melhores do mundo na prova, e as demais foram resultado da participação desses atletas em várias etapas, o que propiciou uma pontuação maior. Em 2020, o Campeonato Mundial, realizado no início do ano, né, antes dessa agitação toda causada pela Covid, a Holanda, de novo, aí com a dobradinha, o Harry Lavreisen e o Jeffrey Hoogland conquistaram as medalhas de ouro e prata,
E a Malásia, com Azizulhasni Awang, que não apareceu praticamente no ciclo olímpico, dentro dessa prova de velocidade, conquistando uma medalha de bronze, derrotando o forte polonês Mateusz Rudik por 2-0. O Japão se fazendo presente, com 2 atletas eliminados nas quartas de finais, mas já dando demonstração que poderão dar trabalho nos Jogos de Tóquio, o Yudai Nita e o Tomohiro Fukaya. A Alemanha, que já foi muito tradicional nessa prova, teve o grande Lutz Hesslich, da Alemanha Oriental, campeão olímpico em 1980 e 88, teve o Jens Fiedler, campeão em 92 e 96, a Alemanha aí com o Stefan Butcher ficando na 5ª posição, e a Holanda com mais um competidor, o Matthias Buchli, que é mais forte na prova de Keirin, conseguindo aí também um 5º lugar. A Holanda colocando nada menos do que 3 competidores entre os 8 principais do campeonato mundial, entre os 8 primeiros colocados, e o Japão com 2 posições. O resumo geral: nos Jogos Olímpicos, o Reino Unido foi a força dominante nos Jogos do Rio de Janeiro, com Jason Kenney e Callum Skinner. O Reino Unido vem vencendo há bastante tempo essas provas de velocidade, com Jason Kenney e o Chris Hoy. E o Callum Skinner obteve a medalha de prata à frente do russo Denis Dmitriev. Em 2017, o campeonato mundial foi vencido pelo Dmitriev à frente do Lavraisen da Holanda e do Mitchell da Nova Zelândia. E já em 2018, o Matthew Gletser, que teve uma temporada incrível, liderou a Copa do Mundo, liderou o ranking mundial, foi campeão mundial, conquistando a medalha de ouro à frente do Jack Carlin e do francês Vigier. Curiosamente, é a única temporada dentro do ciclo olímpico em que a Holanda não obteve medalha no campeonato mundial. 2019 e 2020, a Holanda passou a dominar de forma intensa essa prova, fazendo duas dobradinhas, medalhas de ouro e prata, com o Harry Lavraisen saindo vitorioso diante do Jeffrey Hoogland nas 2 ocasiões, e a medalha de bronze do Mateusz Rudik, da Polônia, em 2019, e em 2020 a Malásia com o fortíssimo Azizulhasni Awang, que deixou o Mateusz Rudik, da Polônia, na 4ª posição. Desses campeonatos mundiais, Rússia, Holanda, Nova Zelândia, França, Reino Unido, Austrália, Polônia e Malásia, nada menos do que 8 países conquistando medalhas no Mundial. E o destaque para os holandeses, o Lavraisen com 3 medalhas, 2 de ouro e 1 de prata, e o holandês, o Hoogland, outro holandês, aliás, o Hoogland, com as medalhas de prata. A Copa do Mundo, que não é tão importante por causa que muitos atletas deixam de disputar várias etapas. Nas 3 temporadas, o Mateusz Rudik, da Polônia, foi campeão em 2017 e 2019, segundo colocado em 2018, ano em que o australiano Matthew Gletser venceu tudo. E os holandeses, o Lavraisen e o Hoogland, também se fazendo presentes. Aí o Hoogland com 3º lugar em 2018 e 2019. Tá meio ruim de ver aqui, peraí, vamos fazer uma puxadinha aqui. Aqui deixar só a Copa do Mundo. O Hoogland com 3º lugar em 2018 e 2019, o Lavraisen com 2º lugar em 2019, a Holanda e a Polônia com 3 posições de pódio, cada um foram os países de maior destaque. E a Austrália, a Ucrânia com Vinokurov, o Reino Unido com Lewis Oliva, eles, apesar dessa posição de pódio em Copa do Mundo, não são cotados para medalha. E aqui o ranking mundial, os russos Dmitriev e Yakushevsky liderando em 2017 à frente do Vinokurov da Ucrânia, mas também esse ranking mundial não serve muito como parâmetro, em virtude de muitos atletas deixarem de competir. E além disso, 2017 foi uma temporada após os Jogos Olímpicos, e 2018 o Vasilijus Lendl da Lituânia aparecendo aí com o 2º lugar à frente do Mateusz Rudik e o domínio do Matthew Gletser. Mas agora os rankings mais importantes são esses mais recentes, em que a Holanda com o Lavraisen e o Hoogland dominaram, e o Gletser e o Rudik conquistando aí a 3ª posição, o australiano em 19 e o polonês em 2020. A famosa tabela, de 3 níveis ouro, pódio e zebra, aqui esses
né, vários ciclistas relacionados. Cada país poderá competir com o máximo de 2 nos Jogos Olímpicos, mas muitas equipes ainda não definiram seus representantes, então eu acabo colocando aí a lista de todos os ciclistas que conseguiram algum destaque dentro desse ciclo olímpico. O que seria esse algum destaque? Seria colocar-se entre os 8 melhores do mundo, na Copa do Mundo, no Campeonato Mundial ou dentro do ranking mundial. O ranking mundial considerado só os 3 primeiros, né? Nessa configuração, os candidatos à medalha de ouro, os holandeses, o Harry Lavreysen e o Jeffrey Hoogland, o polonês Mateusz Rudik e o australiano Matthew Gletser, que realmente estão um nível acima dos demais competidores do mundo. Lutando por pódio, o Denis Dmitriev, que já mostrou que tem condições de medalha olímpica, com a medalha de bronze no Rio de Janeiro em 2016, o japonês Tomohiro Fukaya, que tentará valer-se da condição, né, de país anfitrião, de competir em casa, o neozelandês Sam Webster, o australiano Nathan Hart, tentando aí fazer equipe junto com Matthew Gletser, Jack Carlin do Reino Unido, que foi o competidor que conseguiu melhor posição dentro desse ciclo olímpico, o veterano Maximilian Levy, da Alemanha, que nunca pode ser ignorado, o Azizulhasni Awang, da Malásia, que esteve ausente aí nesse ciclo olímpico, mas apareceu para conquistar uma medalha de bronze no Mundial de 2020, derrotando o forte polonês Mateusz Rudik, o Yudai Nita, do Japão, que pode formar aí uma dupla com o Fukaya para tentar colocar o Japão na disputa de medalha desses Jogos de 2021. Outro alemão, o Stefan Butcher, tentando reviver a tradição alemã nessa prova, principalmente nos anos 80. E o holandês Mats Bichler, que dificilmente irá competir na equipe, já que a Holanda tem as 2 vagas, deverão ficar com Lavreysen e Hoogland. Aqui eu coloquei de novo o japonês Fukaya, mas foi um equívoco. Vamos tirar o japonês, que ele já está. E na condição de zebra, aqui vários atletas listados, a França ainda para definir sua equipe, Nova Zelândia, Reino Unido, Austrália. Então, após a definição dessas equipes, esse quadro sofrerá uma bela diminuição. Os franceses, né, Vivian, Caleron, Relau, os neozelandeses, Mitchell, Dawkins, Mitchell, eu coloquei Mitchell 2 vezes, hein? Coloquei o Mitchell 2 vezes, então tira aí o Mitchell. O Reino Unido com Owens, Olive, Hintz, a Lituânia com Vassilios Lendl, que consegue posições no ranking mundial, mas no mundial não se destaca. Esse atleta do Suriname, a surpresa, Jair Chong Enfa, que conseguiu se colocar entre os principais no ranking mundial, Sander Salotai, também, o húngaro, Gascon da Espanha, Xiao Shu da China, são todos atletas que eventualmente poderão sair se colocar entre os 8, mas acho difícil. Aqui eu passaria a régua aqui, mandava tudo para... até tiraria do quadro, mas não posso ignorar, né, de repente. E os australianos, o Clark e o Brister, tentando entrar aí na equipe, mas o Nathan Hart e o Matthew Gletser são favoritos. O ucraniano Vinokurov e o alemão Niederlag, figurando aí na condição de zebra. Cada país, no máximo 2 ciclistas. E o top 5, para apresentar a foto, né, dos favoritos da prova, aqui o holandês Harry Lavreysen, que cresceu muito nessas 2 últimas temporadas, foi prata no Mundial 2017, quinto na Copa do Mundo, 2018 quarto na Copa do Mundo, mas 2019 2020 ele entrou com tudo, conquistando o título mundial em 2019, ficou em 2º lugar na Copa do Mundo, liderou o ranking mundial, e em 2020 de novo repetiu o título mundial e a liderança do ranking mundial. O Jeffrey Hoogland, outro fortíssimo holandês também na prova, 2017 e 2018 com resultados não tão expressivos, mas 2019 medalha de prata no Mundial, 3º na Copa do Mundo, 2º no ranking mundial, e 2020 prata no Mundial e 2º no ranking mundial. Os 2 holandeses realmente poderão dominar a competição de velocidade nesses Jogos Olímpicos. O polonês Mateusz Rudik, que tenta aí lutar com os holandeses e agora sofre a ameaça do australiano Gletser e do malaio, o Awang. O Rudik foi campeão da Copa do Mundo em 2017, 5º no Mundial 2018, 2º na Copa do Mundo, 3º no ranking mundial, e em 2019 conquistou uma medalha de bronze no Campeonato Mundial e foi campeão da Copa do Mundo.
2020 quarto no Mundial e terceiro no ranking mundial. Ele está ali sempre ali, né, próximo, ou estar no pódio ou próximo de posição de pódio. Então a grande disputa dele mesmo deverá ser contra esses dois aqui, ó. O australiano, Matthew Gletser, quinto no Mundial 2017, oitavo na Copa do Mundo do mesmo ano, mas que em 2018 teve a grande temporada, acho que foi a melhor temporada de todos os ciclistas desse ciclo olímpico, que culminou com a conquista do título mundial, o título da Copa do Mundo e a liderança no ranking mundial. Em 2019 ele ficou em quarto no campeonato mundial e terceiro no ranking mundial, e em 2020 praticamente não competiu. Esse declínio do Gletser em 2019 e 2020 faz um contraste com a ascensão dos holandeses, o Hoogland e o Lavreisen. O Azizul Hasni Awang, da Malásia, ficou aí ausente desse ciclo olímpico nessa prova de velocidade, embora ele tenha se destacado no Keirin, mas apareceu aí em 2020 e conquistou uma medalha de bronze no campeonato mundial, o que o jogou aí na condição de favorito, né, do top 5, candidato ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021. Até porque a medalha de bronze que ele conquistou foi em cima de um dos grandes nomes aí do ciclo olímpico, né, o polonês Mateusz Rudik. Então esses são os atletas, a configuração da prova de velocidade dentro do ciclismo masculino. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, os blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio 2021, e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitóquio 2020. Espero que tenham gostado, obrigado, até o próximo vídeo.